Você já reparou como algumas construções parecem falar com a gente sem usar palavras? Como se, por alguns segundos, o mundo parasse e dissesse: olhe com mais calma. E talvez seja isso que está acontecendo agora. Talvez você esteja cansado de correr por aí com a sensação de que tudo é superficial e, de repente, a arquitetura te oferece outra coisa: presença. Se maravilhas da arquitetura mundial soa como uma lista distante de palácios e catedrais, eu te convido a uma pergunta diferente. E se o verdadeiro tema não for pedra, vidro e aço, mas a forma como humanos tentam atravessar o tempo? Porque toda obra-prima é, no fundo, uma espécie de diário em escala monumental. 3. Eu vou falar como um mentor observador, não como um guia apressado. Não vou te dizer o que sentir diante dessas construções. Eu vou te ajudar a notar o que elas ativam dentro de você. Porque, quando você olha uma maravilha arquitetônica de verdade, você não está só vendo um lugar. Você está vendo uma escolha humana congelada. E há uma coisa curiosa: a arquitetura é uma das artes mais honestas. Ela não pode fingir que é pura ideia. Ela precisa existir no mundo. Ela precisa sustentar peso, resistir ao clima, conviver com o fluxo das pessoas. E, mesmo assim, consegue ser poesia. Vamos começar. 2. A primeira maravilha que eu quero evocar não é um prédio específico, e sim uma atitude. A vontade de transformar espaço em significado. Você encontra isso no jeito que certas civilizações respeitavam o céu, ou que outras organizavam o cotidiano em torno do sagrado, ou do poder, ou da convivência. Pense no contraste entre uma ponte comum e uma ponte celebrada. A comum cumpre uma função. A celebrada cumpre uma função, ainda assim. Tenta te fazer sentir que atravessar um rio é mais do que trocar de margem. É uma passagem. É uma narrativa. É um antes e depois. Em filosofia, isso teria um nome. Não exatamente uma teoria pronta, mas uma intuição. A vida humana busca forma, não só para viver melhor, mas para viver com sentido. Jung falaria de símbolos como caminhos da psique. Alan Watts lembraria que nós somos parte de um fluxo, e que o espaço também pode nos lembrar. E a arquitetura, quando é maravilhosa, faz exatamente essa ponte entre o prático e o simbólico. Agora, vamos atravessar o mundo com os olhos. 3. A grandiosidade da Grécia Antiga, por exemplo, não está apenas na altura ou na decoração, está na proporção. O Partenon, em Atenas, é um bom exemplo do que acontece quando geometria vira reverência. As colunas, vistas de fora, parecem simples, mas existe um refinamento quase impossível de perceber sem atenção. Curvas sutis, ajustes finos de alinhamento. Como se os arquitetos dissessem: não basta desenhar. É preciso ajustar a realidade ao olhar humano. Essa é uma primeira lição, silenciosa. Às vezes, a beleza nasce do cuidado com o detalhe que ninguém vai aplaudir. E isso vale para mais do que edifícios. Se você está vivendo um momento em que tudo parece mal feito por dentro, talvez você esteja pedindo perfeição onde existe apenas tentativa. Talvez você esteja exigindo de si um nível de controle que nem os artesãos antigos alcançavam. O que eles alcançaram foi outra coisa: intenção. E intenção, quando é consistente, vira estabilidade. 2. Saindo da Grécia e entrando em Roma, você encontra outra maravilha: a arquitetura como poder organizado. O Coliseu, por exemplo, não é só um estádio antigo. É um dispositivo social. Ele diz: aqui, muita gente pode compartilhar uma emoção coletiva. O arco, as abóbadas, a engenharia, tudo aponta para uma ideia: fazer o impossível virar rotina. Roma também ensina algo sobre o nosso próprio funcionamento. Às vezes, nós tratamos a vida como se ela fosse só individual. Mas somos, inevitavelmente, criaturas de sistema. Nossos hábitos são infraestruturas invisíveis. Nossa rotina social é um anfiteatro particular. E quando você percebe isso, surge uma pergunta incômoda e libertadora: que tipo de arquiteto você tem sido na sua vida? Você está construindo espaço para viver ou só espaços para sobreviver? 3. Depois,
A arquitetura que parece desafiar o tempo pela forma. A ideia de verticalidade, por exemplo, aparece com força nas catedrais góticas. Pense nas torres altas, nas janelas rendadas de vitrais, na sensação de subir sem sair do lugar. A catedral gótica é como uma respiração de pedra. Ela parece puxar o olhar para cima, como se dissesse ao corpo: você não está encerrado. Você pode se orientar para além. Isso tem um impacto psicológico real. Ambientes altos e claros costumam produzir uma sensação de expansão. Não é magia, é percepção corporal. Mas a maravilha está no modo como os criadores transformaram isso em experiência espiritual e estética. Se você já se pegou, em algum momento, olhando para o teto e sentindo um tipo de esperança meio silenciosa, você entende. O espaço mexe com o estado interno. A arquitetura não é neutra. Ela conversa com o humor L2 agora. Vamos para outro continente de alma. O mundo islâmico e a riqueza dos padrões. A geometria, aqui, não é apenas ornamento. Ela vira linguagem. Mesquitas como a azul, em Istambul, ou o intrincado mosaico em tantos lugares sagrados, mostram um princípio. O infinito pode ser sugerido por repetição e complexidade. Curiosamente, esse tipo de padrão também ajuda o cérebro a tolerar o desconhecido. Quando você olha um desenho infinito, você não precisa resolver tudo. Você pode simplesmente entrar. E essa é uma habilidade existencial. Aprender a habitar o mistério sem quebrar. Talvez você esteja tentando resolver sua vida como se fosse um problema técnico. Mas a vida não é só tecnologia. Ela é também significado. E significado, muitas vezes, exige mais presença do que explicação. 13. Já que estamos falando de presença, vale mencionar a arquitetura de estruturas que parecem flutuar. No Japão, por exemplo, a maneira como certos templos e casas valorizam a relação com a natureza ensina uma reverência diferente. Não é a grandeza do olho tamanho, é a grandeza do olho a pausa. Arquiteturas que usam madeira, silêncio, corredores suaves e jardins contemplativos costumam convidar a desacelerar. Elas fazem a mente lembrar e não precisa reagir o tempo inteiro. Há espaço para respirar. Essa é uma forma de sabedoria prática, mesmo quando o contexto é espiritual. E, de certo modo, isso conversa com uma verdade do amadurecimento. Você não precisa mudar tudo hoje. Você só precisa criar um ambiente interno onde a mudança seja possível. Porque mudança sem descanso vira apenas desgaste. 2. Se a gente continuar pelo mundo, chega um ponto em que a arquitetura moderna também vira uma espécie de espelho do nosso tempo. O século XX e o XXI trouxeram materiais e formas que desafiam o peso. O concreto armado, o vidro, o aço. As estruturas leves e as fachadas que quase não parecem fachadas. Aqui, as maravilhas incluem o modo como certos arquitetos transformam função em estética e estética em presença. Pense em obras contemporâneas onde a luz vira protagonista. Quando a luz entra, ela desenha o espaço. E, ao desenhar, ela desenha também sua atenção. Você pode perceber isso em museus e edifícios culturais bem planejados. Uma obra contemporânea pode ser mínima no visual, ainda assim, provocar uma sensação intensa. Não pela ornamentação, mas pela coreografia do olhar. Onde você fica, para onde você vai, o que se revela devagar. É como se o prédio ensinasse você a perceber. 2. E falando em perceber, vamos à América. As pirâmides mesoamericanas como as de Teotihuacan, no México, relembram uma obsessão antiga. Alinhar o mundo humano com o ciclo do cosmos. Elas não são apenas grandes. São intencionais. Elas organizam movimento. Você caminha em uma direção, sem perceber. Seu corpo vira parte do rito. Isso também é a arquitetura aplicada à psicologia. Quando o ambiente tem intenção, ele educa comportamentos. Ele não controla, ele orienta. Pense no seu dia. Você está sendo orientado pelo tipo de espaço que você vive dentro da sua cabeça. Se sua mente é um corredor escuro, você vai andar de forma apressada e defensiva.
Se sua mente é um ambiente com luz e respiro, você tende a explorar. Você pode não mudar o mundo inteiro, mas pode mudar a maneira como seu olhar percorre o que já existe. 13 Agora, uma ilha de maravilhas. A arquitetura feita de vento, sombra e clima. No Oriente Médio, muitas tradições arquitetônicas lidam com calor e luz, criando recortes, varandas, pátios internos. Isso é, literalmente, design para o corpo. O espaço funciona com você, não contra você. A maravilha está no pragmatismo elegante. É como uma lição. Não existe beleza que não saiba cuidar. Pode existir beleza ousada, mas ainda assim ela precisa ser habitável. Ela precisa resistir. E isso é profundamente humano. Você pode sonhar alto, mas seu sonho também precisa ser sustentável, não só financeiramente. Existentialmente. 2 Quando falamos de maravilhas da arquitetura mundial, às vezes a mente tenta decorar os mais famosos. Mas eu quero te propor um critério mais íntimo. Em vez de pensar só em qual prédio é maior, pense: qual obra me fez sentir que o mundo... A profundidade pode vir da simetria, da assimetria, do contraste, do ritmo entre cheios e vazios, do jogo entre luz e sombra. Ela pode vir do material. Pedra pode ser calor. Madeira pode ser intimidade. Vidro pode ser transparência que dá vertigem. Concreto pode ser coragem. E cada material, de certo modo, conversa com um aspecto do nosso caráter. Um prédio de linhas retas e vidro pode falar de clareza e distância. Um espaço com curvas suaves pode sugerir acolhimento e continuidade. Não é ciência, é metáfora. Mas metáfora é uma ferramenta real do pensamento. Ela ajuda você a reconhecer padrões internos. E quando você reconhece padrões, você ganha escolha. 2 Existe também uma dimensão ética. Embora não seja sempre falada, algumas maravilhas do mundo são assinadas pelo gênio individual, mas outras são construídas por comunidades ao longo do tempo. Algumas cidades cresceram sem um grande arquiteto central, e ainda assim desenvolveram coerência. Isso acontece quando uma cultura sabe o que é essencial. Pense em centros históricos, em ruas estreitas e mercados, em praças que parecem ter sido criadas para encontros. Às vezes, a maravilha não é um monumento. É o tecido urbano. É o jeito que as pessoas circulam, se encontram, comem, conversam, vivem. Isso toca outra questão filosófica. A beleza não é apenas o que domina. Às vezes, é o que sustenta. E, se você está passando por uma fase em que tenta se impor como alguém que deve vencer, talvez essa seja a oportunidade de mudar o foco. Talvez você precise se sustentar primeiro. Talvez a sua vida precise de mais cidade do que palco. 3 Agora, para fechar, eu quero te devolver uma síntese simples, como um bilhete dobrado. Quando você olha uma maravilha arquitetônica e sente algo forte, pode ser porque você está tocando um encontro raro. A inteligência humana falando com o tempo. A arquitetura é memória material. Ela diz: nós estivemos aqui. E mais do que isso, nós acreditamos que vale a pena deixar algo que outros possam habitar, mesmo depois de nós. Se você está em transição agora, talvez esse seja o espelho. Porque toda transição também é uma forma de construção. Você está deixando uma versão antiga de si. Você está abrindo caminho para outra. Só que, diferentemente de um edifício, essa obra tem movimento interno. Então a pergunta final é: qual arquiteto você está convidando para dentro de si? O arquiteto da ansiedade, que desenha o futuro com medo? Ou o arquiteto da presença, que aceita o processo e ajusta as curvas aos seus próprios olhos? Talvez a maravilha não seja apenas olhar para templos antigos ou arranha-céus modernos. Talvez seja aprender a construir significado onde você vive. E se a arquitetura pode transformar espaço em experiência, talvez você possa transformar sua própria atenção em um lugar mais habitável. 2 O que você vai notar, a partir de hoje, quando entrar em um prédio comum? Qual detalhe vai te lembrar que o mundo não é só função, é também linguagem? Porque, no fim,
É isso que essas maravilhas contam sem palavras. A vida é um espaço. E toda mente